Vamos lá então, gente, começar? Amém? Abram comigo a Bíblia em João 14, 16. João 14, 16. Hoje nós vamos ver a pneumatologia, que é a ciência ou estudo sobre o Espírito Santo, tá? Então, a temática de hoje é o Espírito Santo. O estudo sobre o Espírito Santo. O termo é pneumatologia. E aí nós vamos usar como texto básico João 14, 16. Aqui ele está falando sobre o Consolador. No original a palavra é Paracleto, que é um dos títulos do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é o nosso Consolador. Olha só. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, Jesus dizendo aqui, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Amém? Então, vocês estão vendo aqui, ele fala de um outro Espírito, né? Que não é o Espírito do mundo, é o Espírito da verdade, que ele chama aqui de Consolador, com C maiúsculo, ou seja, uma referência à divindade, né? Ou seja, o próprio Espírito de Deus, que o mundo, ou seja, o mundo gentil, o mundo sem Deus, o mundo ímpio não tem. O mundo ímpio tem o Espírito Santo, gente? Não, ele só tem que espírito? Que espírito que o mundo sem Deus tem? Os demônios, às vezes perseguindo, observando, né? Às vezes até possuindo as pessoas, mas também tem o espírito humano, tá? A gente precisa lembrar que todo ser humano, independente se é crente ou não, tem um espírito humano, uma parte espiritual dentro dele. Então o ímpio, ele tem dois espíritos, às vezes circundando a vida deles, perseguindo, oprimindo, ou então às vezes até possuindo em graus mais elevados de possessão, os demônios, né? Os anjos caídos ou demônios. E também tem o próprio espírito humano, que está morto espiritualmente, porque não nasceram de novo, não nasceram de Deus, mas está ali dentro. Os elementos do espírito humano estão ali, a consciência, a intuição e a comunhão. Só que a comunhão deles está canalizada não para Deus, para os ídolos, para eles mesmos, né? Mas tem um espírito humano mortificado, tá? Consciência, intuição e comunhão. São as três partes do espírito humano, ou as três áreas, né? As três características, ou três partes do espírito humano dentro da teologia bíblica, a teologia cristã. Tá bom? E quando é crente, tem o espírito humano ativado, renovado, regenerado por Deus, através do novo nascimento. E além disso, tem sobre ele o que, gente? O Espírito Santo, o Consolador que foi mencionado aqui, tá bom? Então nós vamos ver isso hoje. A teologia sistemática, ou seja, o estudo sistemático, doutrinário sobre o Espírito Santo. Como é que se chama essa doutrina? Pneumatologia. Vamos falar junto? Pneumatologia. Pneuma significa espírito ou sopro, ou fôlego, tá? Essa palavra pneuma, aí vem pneumático, pneu, tudo porque envolve ar. Sim ou não? Sim, tá? Então, pneumatologia é a doutrina sobre o Espírito Santo. Então, pneumatologia vem dos termos gregos, como eu falei, pneuma, que significa espírito, vento ou fôlego. E logos ou logia fala de estudo ou ciência, doutrina, que estuda sobre o Espírito Santo. Então é o estudo da pessoa e da obra do Espírito Santo. Vamos falar junto? É o estudo da pessoa
e da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, gente? Sim ou não? Faz parte da Trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, qual é a importância de nós estudarmos a pneumatologia? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, atuando na criação, na revelação, na salvação e na vida da igreja e na vida do crente. Amém? Será que o Espírito Santo é importante? Meu Deus, está desde o Gênesis 1 até o final lá de Apocalipse. Fala. Sim. Aí eu sou um homem ruim porque eu aceitei o outro lado. O meu Espírito de Deus, ele não pode ser, ele não é ficar meu, não estou aí. Não, tu não. Se tu está buscando a Deus, nasceu de novo, tem o Espírito Santo. Se você está longe de Deus, você tem o espírito humano, mortificado. E aquele sopro de Deus que foi o Espírito Santo, ele está perto de mim, eu falei que muita coisa errada. Ele entra dentro de você quando você entrega a tua vida e o teu coração para Jesus. Quando você firma uma aliança com Deus. Então nem todo ser humano tem o Espírito Santo. Como? O nenenzinho, ele ainda não nasceu de novo, mas ele está debaixo da misericórdia de Deus. Até chegar a uma determinada idade, onde ele vai fazer uma escolha consciente por Deus, ou vai nascer de novo e se tornar cristão, crente, filho de Deus, ou não, vai fazer uma escolha de que ele não quer Deus. Isso pode acontecer. Sim ou não? É aproximadamente 11, 12 anos, é o que a gente acredita. Soprar o Espírito Santo nele, tem alguma coisa que fala aí? Quando é que a pessoa recebe o Espírito Santo dele? Ela recebe quando ela nasce de novo, quando ela firma uma aliança com Deus através de Jesus Cristo, que é o que a gente chama de conversão ou regeneração. Entendeu? Até então ela não tem o sopro divino, ela tem o espírito humano. E às vezes os demônios ali cirandando, não na criança, né? Estou falando nos adultos agora, mas cirandando a vida daquela pessoa. Até que ela firme uma aliança com Deus, aí sim o Espírito Santo vem habitar nela. Até então não, tá, gente? Fala. Desde que ela firma, vamos supor, ela aceita Jesus, né? Como Senhor e Salvador. E ela se desvia, o Espírito Santo também não está habitando. Se ela naufraga na fé ou apostata, que é o abandono consciente das coisas de Deus, por pecados cíclicos contínuos na vida da pessoa, infelizmente ela perde a porção do Espírito Santo, tá? Nós cremos nisso. Isso. Nós que somos arminianos, né? Jacó Armínio, um teólogo que acredita que sim, é possível perder a salvação, eu acredito nisso, que a Bíblia fala de naufrágio na fé, apostasia, abandono, Demas amou o presente século e nos abandonou, quer dizer, tem vários textos da Bíblia que revelam que sim, um crente, quando abandona a presença de Deus, através de um abandono consciente, através de pecados cíclicos, não está nem aí para Deus, vira as costas para Deus, infelizmente chega uma hora que o Espírito Santo vai embora. Por isso que a Bíblia diz, não apagueis o Espírito Santo. Lá em Tessalonicenses, né? Ou seja, ali Paulo deixa claro que é possível sim apagar o Espírito Santo no interior do ser humano, tá? É o que nós cremos e é o que você crê também, tá bom? Então, o objetivo dessa matéria é compreender quem é o Espírito Santo, seus atributos e sua obra essencial no mundo e na vida do cristão, tá? Então, a pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo, que a gente está vendo hoje, é estudar a pessoa do Espírito Santo, seus atributos, ou seja, suas características e a sua obra no mundo e no cristão, tá? No mundo aqui no sentido de humanidade, não no mundo sem Deus, tá? Aqui a gente tem que ter esse cuidado, às vezes a palavra mundo se refere à humanidade, tá? E às vezes mundo se refere a uma coisa negativa, que é o mundo sem Deus. A gente tem que só ter esse cuidado. Vamos lá, a personalidade do Espírito Santo, gente. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, tá? Ele é uma pessoa. Vamos falar junto? O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, é uma pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? O misticismo, o esoterismo apresenta às vezes o Espírito Santo, Deus, como uma energia cósmica, né? Como uma força universal.
Não é isso que nós crentes acreditamos. Nós acreditamos que o Espírito Santo é uma pessoa, tá? Ele tem intelecto, ou seja, o Espírito Santo é um ser inteligível, inteligente, conhece as coisas de Deus, diz 1 Coríntios 2, de 10 a 11, tá? Esse texto é lindíssimo, que ele fala, né? Quem conheceu as coisas do Senhor, aquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido, é Deus. O próprio Espírito Santo, ele revela as coisas misteriosas de Deus para os filhos de Deus. Sim ou não? E aí ele termina esse trecho dizendo, nós temos a mente de Cristo. O que nos dá a mente de Cristo, gente? O Espírito Santo. Amém? Fala comigo, a mente de Cristo é o Espírito Santo no meu interior. O Espírito Santo também tem emoções, porque ele pode ser entristecido. Está lá em Efésios 4:30. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, se alguém pode ficar triste, a tristeza é um sentimento. Sim ou não? É uma espécie de emoção. Então, o Espírito Santo pode ficar triste. Fala. O pecado não perdoa que a blasfêmia contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo, a gente vai entrar aqui ainda, tá? Mas, resumidamente, o que é o pecado contra o Espírito Santo? É atribuir ao demônio algo que Jesus está fazendo. É uma dureza de coração tão grande no coração de um ser humano, que ele diz que aquilo que Jesus está fazendo é do demônio, é do diabo, tá? Então é um cuidado que a gente tem que ter para não chegar nesse nível de dureza espiritual, dureza de coração, beleza? Resumidamente, tá? Ele também tem vontade. O Espírito Santo tem, 3 coisas: intelecto, emoções e vontade. Ou seja, ele distribui, a Bíblia diz, os dons espirituais como ele quer. Então, se um ser distribui os dons, os talentos, os ministérios conforme ele quer, isso significa que ele tem uma vontade. Sim ou não? Só distribui como quer quem tem vontade. Está lá em 1 Coríntios 12, 11, tá? A Bíblia fala sobre isso. Outra evidência da sua personalidade, de que o Espírito Santo é uma pessoa, assim como nós, né? Claro que uma dimensão muito maior, porque é um ser divino, é Deus, não se compara conosco, mas ele também ensina a gente. Sim ou não, gente? Sim, o Espírito Santo nos ensina, está lá em João 14, 26. E ele vos fará lembrar todas as coisas que vos tenho dito. Quem é que vai fazer lembrar? O Espírito Santo, ensinando. João 14, 26, tá? Ele também testifica ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então ele testifica tanto de Jesus quanto, só cuidado para não bater na câmera ali, tá? Se puder vir para cá, acho que é melhor. Isso. Ele testifica também. Ele dá testemunho no nosso interior de que nós somos filhos de Deus, tá? Então, isso é tremendo. Só dá testemunho uma pessoa, sim ou não? Uma energia não dá testemunho, uma força não dá testemunho. Mas uma pessoa pode dar testemunho, tá bom? Então, o Espírito Santo ensina, João 14, 26. O Espírito Santo testifica, João 15, 26. E ele também convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos falar junto? O Espírito Santo é quem me convence do pecado, da justiça e do juízo. Só para a gente entender o que são essas 3 palavrinhas. Do pecado significa que nós somos pecadores. Então, toda vez que a gente peca, quem é que nos convence de que nós pecamos? O Espírito Santo. Da justiça, que eu e você temos que praticar a justiça de Deus. Fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, consertar erros e falhas. E do juízo, significa que se eu não for convencido pelo Espírito Santo, não praticar a justiça de Deus, o que vai terminar na minha vida? De que maneira vou viver? Debaixo do juízo de Deus. Ou seja, um dia haverá uma prestação de contas diante do Criador. Ninguém é solto, ninguém não vai ter nada para prestar conta, não. Nós vamos ter uma prestação de contas.
positiva ou negativa. Sim ou não? Então o Espírito Santo faz isso, ele convence do pecado, somos pecadores, quando erramos, falhamos, ele nos dá um alerta disso através da consciência, através da palavra, através da exortação de pessoas. Ele nos leva a praticarmos a justiça de Deus, consertarmos o que está errado, fazemos aquilo que é certo, e ele também nos alerta sobre o juízo vindouro. Um dia, todos os seres criados por Deus, inclusive os anjos, terão que prestar conta diante do Criador. Tá bom? Então, ele quem convence o mundo, João 16, 8. Ele também fala conosco. Atos 8, 26. O Espírito Santo fala conosco, gente? Sim ou não? Como é que ele fala conosco? Através da palavra, com uma voz no nosso interior também, tá? E às vezes através de pensamentos que estejam alinhados com a palavra de Deus. Sim ou não? Sim. Só que sempre a gente tem que ter um filtro. Qual é o filtro? Da palavra, dos pensamentos e da voz interior. Qual é o filtro do crente? A palavra de Deus, a própria palavra de Deus, né? Então, por exemplo, eu não posso interpretar a Bíblia do jeito que eu acho que tem que ser. Não, ela tem que estar de acordo, em harmonia com toda a palavra de Deus. Fala. Certo. Daí tem vezes que eu fico na dúvida se é a voz da minha consciência Sim. ou se é a voz do Espírito Santo. Acontece isso. Sim. O Espírito Santo age na consciência. Ele fala conosco através da consciência. Mas além da consciência, ele pode falar através da nossa intuição, como eu falei, dentro do espírito humano. E às vezes ele pode falar através de uma voz interior no nosso coração, bem como também pensamento. Tudo isso precisa ser filtrado pela palavra. Porque só através da palavra eu vou saber se foi Deus que falou ou não. Porque existem 3 vozes. A voz de Deus, a voz dos demônios e a voz da minha alma. 3 fontes de poder. Então nós temos que discernir qual é a fonte. Se é a voz de Deus, que é o Espírito Santo, se é a voz da minha alma clamando, muita gente chama de Deus aquilo que não é de Deus, é da alma dele. Isso é terrível, porque leva as pessoas a fazerem coisas que Deus não mandou elas fazer. É o grande perigo na vida de muitos crentes. Eu digo para vocês, a maioria ouve a alma e não Deus. Entendeu? Então a gente tem que discernir isso. Fala. Exatamente, por isso que a gente precisa de discernimento. E o que aguça o nosso discernimento? A palavra de Deus. Ela é uma espada de 2 gumes, né? A Bíblia diz que ela separa juntas e medulas, alma e espírito, né? Então é tremendo, a palavra que me dá essa habilidade, esse discernimento para saber se essa voz interior que eu estou ouvindo vem da minha alma, vem do inferno, vem de Satanás ou vem de Deus, tá? Sempre que vier de Deus, sempre vai estar em harmonia e alinhamento com a palavra de Deus. Entendeu? Por exemplo, eu não posso ouvir uma voz dentro de mim, larga a tua mulher e vai com a fulana. Não, mas eu só vou saber isso pela palavra, que isso é errado. Largar a minha esposa e me juntar com a fulana de tal. Depende também da nossa intimidade com Deus. Sim. Lá de fora, elas não vão ter essa noção. Sim. Meu coração está falando para eu cair na estrada, vou embora. Mas por que elas não têm essa percepção? Porque elas não têm o Espírito Santo e nem a palavra. São os 2 dispositivos de segurança que o crente tem. Esse tipo de coisa aí não tem nem como, né? Não tem, o ímpio não tem. Ele tem a consciência, tá? Deus fala com o ímpio através da consciência. Consciência é uma coisa que sempre Deus vai estar falando conosco. Não importa se você é crente ou descrente. É diferente que o crente tem uma consciência muito mais aguçada. Sim ou não, gente? Sim. Muito mais aguçada. Porque a palavra de Deus, uma das funções da palavra é refinar e aguçar a nossa consciência. Entendeu? Mas o ímpio também tem uma consciência, tá?
que às vezes está cauterizada. Deus está falando, mas ele está endurecendo, deixando de lado. Por mais que ele esteja ouvindo, a consciência ele deixa de lado. E aquilo vai gerando remorso, que é uma tristeza segundo o mundo, que produz morte e condenação eterna. Um dia ele vai ser julgado. Ah, Deus, eu não sabia. Não, você sabia. Deus vai dizer para ele. Porque eu coloquei a minha lei no teu coração, na tua consciência. Quantas e quantas vezes eu te alertei e mandei você não fazer aquilo? Ah, é. Entenderam? É, exatamente. É a alma. Tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Vamos lá. Então ele pode ser resistido também, gente. Lá em Atos 7:51 fala sobre isso, que o Espírito Santo pode ser resistido. Eu vou ler isso aqui porque é importante. Atos 7:51. 7:51. A Bíblia diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Claro que aqui é uma pregação, né? Ele está exortando aqueles que eram duros de coração, ali os escribas, fariseus, né? Os religiosos da época, que mesmo conhecendo a Deus na letra da lei, resistiam à ação do Espírito Santo. Então é possível resistir ao Espírito Santo? Está aqui, Atos 7:51. Pode ser resistido, sim. Fala. A maioria, não sei se estou certo. Vai. A maioria às vezes resiste porque às vezes ela, vamos dizer assim, ela sofisma algumas coisas assim. Porque às vezes ela aceita Jesus, mas continua com a mesma maneira. Sim. E não deixa Sim. ou errado. Sim, não, isso mesmo. A maioria das pessoas resistem porque o que o Espírito Santo faz é um confronto com a verdade. E tem gente que não aceita a verdade, resiste à verdade e ao mesmo tempo não consegue se render completamente ao Senhor. Inclusive dentro da igreja, muitos crentes ficam anos no erro e na falha justamente por causa disso que você falou. Porque tem um sofisma na cabeça dele. E porque não querem viver o exemplo de Jesus, o modelo de Jesus, a vida de Jesus. Mas a vida do jeito deles. Não consegue experimentar a plenitude de Deus, a vida abundante que Jesus oferece, tá? Então vamos lá. Outros atributos agora divinos do Espírito Santo, que revelam que o Espírito Santo, como eu falei desde o começo, não é uma força, não é uma energia. É uma pessoa. Vamos falar juntos? O Espírito Santo não é uma força, nem energia, nem a mãe natureza. Como muitos pensam, né? A divindade, a mãe natureza, porque toda a criação é natureza. Isso aí não é de Deus, tá? Essa ideia de mãe natureza é um ídolo pagão, não tem nada a ver com o que a gente... Deus fez a natureza, a criação, sim ou não? Sim. Mas que não é uma mãe, é uma criação de Deus para servir, para a glória de Deus e para servir o homem ser gestor e mordomo dessa criação. Mas jamais ela pode ser divinizada, muito menos ser a mãe natureza. Isso é um Deus falso, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Vamos lá, atributos divinos, gente. Primeiro, a onipresença. Ou seja, o Espírito Santo está em todos os lugares. Sim ou não, gente? Sim, ele é onipresente, assim como o Pai e o Filho são onipresentes, o Espírito Santo também. Um exemplo é o Salmo 139. Vamos ler aqui, ó. Salmo 139, é lindíssimo esse trecho, de 7 a 10. 139, de 7 a 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E abismo aqui é um sinônimo de Sheol. Lugar dos mortos, sepultura, o inferno, a mesma coisa, tá? Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Amém? Então aqui está falando todas as dimensões possíveis do mundo físico, onde o Espírito Santo vai estar lá. Que é impossível escapar dele.
fugir dele, porque ele é onipresente. Tá? Estou fazendo um estudo toda sexta-feira, estudo bíblico compartilhado. Certo. E eu, a sexta-feira, eu já fiz essa pergunta para uma professora, Deus nos fez o homem à sua semelhança, né? Imagem e semelhança. Mas que jeito é Deus? Ele parece, mostra Deus tão bonito, todo cabeludo, né? Sim. Uma parte não parece Deus, ela para outra, né? Sim. Assim. Eu penso que para nós, eu acho que eu vejo Deus se nos diz Deus me buscar, Assim. se eu estiver. Isso. Deus Pai, A palavra, Deus Pai, Filho ó, e Espírito Santo. Deus Pai e Deus Espírito Santo são espíritos. Então ele não tem forma humana. Mas Jesus Cristo, que também é Deus, tem a forma humana, porque ele é homem e divino, tá? Aquilo que veio na terra. Então ele é aquele que veio na terra, que encarnou, exatamente. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Exatamente. A Bíblia diz que nele habita corporalmente, ou seja, no corpo dele, toda a plenitude de Deus. Ou seja, se a gente quer ver Deus fisicamente, materialmente, quem é que é? Fisicamente e materialmente, hoje já, claro, na glória, com o corpo glorificado, quem é essa pessoa divina humana? Jesus. Jesus continua sendo divino e continua sendo humano lá no céu. E é duro saber que muita gente sabe o porquê que Deus montou seu filho e ele se fez homem. A maioria não sabe. Mas vamos continuar aqui. Onisciência, gente. Conhece todas as coisas. Da mesma maneira que Deus conhece todas as coisas, tem a sabedoria plena de tudo e de todos, a onisciência do Espírito Santo é semelhante. Até porque os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles têm a mesma substância, a mesma essência, os mesmos atributos, têm diferentes funções dentro das relações divinas, mas as perfeições de Deus, ou seja, os atributos de Deus, as qualidades de Deus, eles compartilham entre eles. Amém? Onisciência é um Deus que sabe todas as coisas. O Espírito Santo sabe o futuro? Sim. Claro. O passado também sabe. O presente também conhece. Assim como Deus. Nada passa desapercebido. O Espírito Santo nunca tem nada de surpresa. Ele sabe tudo. Exatamente. Aí a terceira característica, também divina, exclusiva de Deus, é a onipotência. Ele tem todo o poder, inclusive participou da criação do mundo. A Bíblia diz, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Já estava ali. E em Gênesis 1:26 ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos é plural, ou seja, um Deus plural. O Elohim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam presentes tanto no início de tudo, no Gênesis de tudo, como também na formação e criação do homem. Amém? E também o Espírito Santo tem eternidade. Assim como o Pai e o Filho são seres eternos, ou seja, não tem começo, meio e fim, sempre existiu. O Espírito Santo é um ser eterno também. Tá? Sempre existiu. Ele não surgiu num determinado momento da história como nós, né? Nós surgimos quando nós fomos gerados no ventre da nossa mãe. A gente teve início, gente? Sim ou não? Sim. E nós vamos usufruir de uma eternidade de vida com Jesus. Ou no lar eterno, se você é crente, se você entregou a vida para Jesus em aliança com Deus, ou então eternamente será condenado no lago que arde com fogo e enxofre. Você pode escolher que tipo de eternidade você vai ter na tua vida. Eu quero com Jesus. Amém? Você também, né? Então, as obras divinas, né, que o Espírito Santo participou. Ele participou da criação, gente, lá em Gênesis 1:2. O Espírito Santo participou da criação, como eu falei. Ele participa da regeneração. Sim ou não, gente? Ele faz uma obra tremenda dentro do coração humano? Sim ou não? Sim. Se a gente permitir, se a gente se
entregar, render. Quem começa a obra da salvação, gente? É o homem? Não, é o Espírito Santo. Depois o homem se torna coparticipante com a ação divina, tá? É o que a gente crê. Nós vamos ver mais para frente quando a gente falar sobre a salvação. Regeneração, sempre lembrando, gente, regeneração, conversão, novo nascimento é a mesma coisa? Sim ou não? Sim, é a mesma coisa. Conversão, regeneração e novo nascimento. João capítulo 3. Importa que a gente nasça de novo, porque quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus só se abre para mim e para você se a gente nascer de novo, ou seja, nascer de Deus e por Deus e para a glória de Deus, tá bom? Aí também, outra obra divina que o Espírito Santo atuou e agiu foi a ressurreição, que é o que a gente vai comemorar agora domingo, né? Dia da ressurreição. A ressurreição, gente, qual foi o poder que operou na ressurreição de Jesus? O Espírito Santo, está lá em Romanos 8. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Espírito que agora opera dentro de vós. Amém? Ou seja, o Espírito Santo que opera no Edmilson, né, no Jaiminho, qualquer um de nós aqui, é o Espírito do Cristo ressurreto. É o mesmo poder que ressuscitou dentre os mortos. E é o mesmo poder que vai operar no dia glorioso da ressurreição dos mortos. Olha que coisa linda. E também no dia do arrebatamento da igreja. Porque primeiramente os mortos ressuscitarão. E logo em seguida nós, os vivos, seremos arrebatados. Ou transladados. Ou raptados. Que é a mesma coisa. Tá bom? Então, também ele está associado ao nome de Deus. O Espírito Santo. Associado ao nome de Deus. Por quê? Porque recebe o mesmo nome e honra que o Pai e o Filho. Então, uma perguntinha. O Espírito Santo pode ser adorado, gente? Sim ou não? Sim. A gente até tem cânticos para o Espírito Santo. Sim ou não? Ele não sempre atrai a adoração para ele, tá? Porque ele sempre promove a glória do Filho. Mas não está errado, biblicamente falando. Por quê? Porque o Espírito Santo também é Deus. E Deus é digno de adoração, gente? Sim. Se ele é Deus, eu posso adorá-lo também. Ok? Não é muito comum, você quase não vai ver citação da Bíblia falando da adoração ao Espírito Santo. Mas como ele é Deus, ele é coexistente, consubstancial, tem a mesma glória, a mesma honra do Pai, todas as características de um, o outro tem também. Então, como é um só ser, há um só Deus. Vamos falar junto? Vamos falar o resumo da Trindade, para a gente não esquecer, tá? Fala assim, a Trindade são três pessoas distintas. Todas elas são plenamente Deus. E há um só Deus. Amém? Esse é o resumo da Trindade, para não errar. Eu vou repetir. São três pessoas distintas. Isso, a Trindade se resume em três princípios. São três pessoas distintas. Todas elas são plenamente Deus. E há um só Deus. Vou repetir. A Trindade são três pessoas distintas. Todas elas são plenamente Deus. E há um só Deus. Essa é a melhor definição da Trindade que eu já li na minha vida, tá? E é do autor que a gente usa aqui para fazer esses materiais para vocês, que é o Warren Wiersbe. E há um só Deus. Tá bom? Todo mundo entendeu? Agora vamos falar sobre o Espírito Santo na história da redenção. O Espírito Santo na história da redenção. Será que o Espírito Santo atuou na redenção do homem, gente? Sim. E está atuando até hoje. Tá bom? Então, ele atuou na criação, como eu já falei, no Antigo Testamento, lá em Gênesis
1:2, quando a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Então já estava ali desde a criação, desde o Gênesis. Ele também capacita os crentes e os homens para o serviço de Deus. Por exemplo, quem capacita na liderança é o Espírito Santo, sim ou não? Sim, exemplo é Josué, né? Em Números 27:18, você vê Josué liderando de forma enigmática uma nação gigantesca, com milhões de pessoas. Quem é que deu essa capacidade para Josué? Deus. Para Moisés? Deus. Para Elias? Deus. Para Davi? Os especialistas dizem que Davi, gente, formou mais de 2.500 líderes em 40 anos de ministério e reinado. Olha a capacidade desse cara. 2.500 líderes em 40 anos de ministério. E são mencionados na Bíblia. Os valentes de Davi, né, os generais de guerra, os músicos no templo, são mencionados na Bíblia. Coisa extraordinária, né? Quem deu essa capacidade de liderança para o rei Davi? O Espírito Santo. Fala. Deus capacita o homem e o crente. Por quê? Homem é uma palavra geral, de todos, tá? O crente é um homem regenerado. Homem que eu digo humanidade, tá? As mulheres estão incluídas também. Gente, eu li o Salmo 119. Certo. Eu não sabia que era o maior salmo que tem na Bíblia. É o maior salmo. E eu achei tão bom que eu não consegui parar. É, exatamente. São 100 e poucos versículos. É, exatamente. Fala nessa parte aí. E fala aquela parte. Está em Gênesis outro aí, entendeu? Se eu me perdoe se eu estiver exagerando. Que Deus, que fez a vida de Deus, se arrependeu de ter feito o homem. O Davi deu mais de 900 anos. Aí qual foi? Deus, não é que Deus se arrependeu. Deus ficou muito triste. Não tem uma parte na Bíblia para isso? Que Deus se entristeceu. Sim, Gênesis 6 fala que Deus se entristeceu. Não é isso? Isso. E que aconteceu, você vai virar no máximo 120 anos. Isso é bíblico. Isso. Mas não é Davi, tá? Tu confundiu. Davi não viveu. Passou 900 anos, né? Não. Quem passou foi Matusalém. Não, mas eu não estou falando mais velho, não. Estou falando que muitos viviam acima, né? É, Davi viveu uns 70 e poucos anos, tá? O que era uma grande vida naquela época, tá? A idade média que se morria, 30 e poucos anos. Eu vou mais certo, eu tenho mas tem muito. Ele reinou 40 anos. Mas tem muito que passou, não. E ele começou o reinado com 17. Então, 40 mais 17 dá 57. No mínimo 57 anos. Nós estamos em Gênesis ainda, sabe? Mas lembra que Davi não está em Gênesis. Davi está lá na frente. Mas quando ele em Gênesis, fala da parte que ele já ficou muito triste, o coração. Deus ficou. Deus. Isso. É essa só, né? Deus fez Jesus, Deus não falar agora. Sim. Não é fácil, pastor. Sim. Tem cada pergunta lá e cada. Claro. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então, dentro da capacitação ao serviço, Deus também deu força física. Quem na Bíblia Deus deu força física para guerrear? Sansão, exatamente. Em Juízes 14:6. Então ele deu força física, uma força sobrenatural, ao ponto de Sansão, com uma queixada de jumenta, matar mais de 1.000 pessoas numa guerra. Imagina um cara matar 1.000 pessoas. O cara tinha uma força sobrenatural, uma força física. O Espírito Santo é que deu, tá? Habilidades de artesanato. Também foi o Espírito Santo que deu a Bezalel. Ele é mencionado lá em Êxodo 31:3. Foi aquele artífice que fez todos os ornamentos, a arca da aliança, aquilo que era necessário para o tabernáculo de Moisés. Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Bezalel, o nome dele, e deu capacidade artística, sobrenatural, pelo Espírito Santo. Amém? Então, as artes podem ser consagradas e usadas para a glória de Deus? Sim ou não? Sim. Hoje não é muito comum, né? Pelo contrário. Às vezes a maioria dos artistas, infelizmente, tem aliança com o outro lado, né? Mas é possível artistas de Deus fazerem coisas extraordinárias e maravilhosas. Um exemplo é Bezalel, lá em Êxodo 31, versículo 3. Tá bom? Em Deus é só pedir para o Espírito Santo.
profissional. Exatamente, como na área musical, né? Você vê Asaf, os filhos de Coré, fazendo aqueles salmos lindíssimos, dando habilidade, né, para Davi como compositor. Pra vocês terem uma ideia, todo mundo pensa que todos os salmos é de Davi, mas não é. 75% dos salmos é davídico, é de Davi. Mas outros 25% são outros autores, os filhos de Coré. Asaf tem um monte de salmo também. Moisés tem 2 salmos. Então, assim, outras pessoas também foram habilitadas por Deus para fazerem aquela coisa incrível e maravilhosa que é o livro dos Salmos, tá? Inspiração na profecia. O Espírito Santo dá essa capacitação, gente? Sim ou não? Os profetas falaram movidos pelo Espírito Santo. Está lá em 2 Pedro, abra comigo, isso aqui é importante a gente ler. 2 Pedro, na profecia, 2 Pedro 1, 21. Olha o que diz aqui, 2 Pedro 1, 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha que coisa linda. Claro que aqui está falando da verdadeira profecia, tá? Existiam, claro, na Bíblia, a gente tem um relato de falsos profetas, né? De pessoas que falaram o que dava na cabeça deles, e aí eram apedrejados, caíam em descrédito, né? Morriam, geralmente. Falsos profetas no Antigo Testamento eram punidos com a morte, gente. Mas aqui está falando dos verdadeiros profetas. Qualquer profecia foi... Porque nunca jamais qualquer profecia, e aqui está falando da profecia bíblica, divina, foi dada por vontade humana. Ou seja, eu não posso chegar e dizer, eu quero agora profetizar. Não, não vem de você. É algo sobrenatural, que vem de Deus, que vem do céu. É uma inspiração divina. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então é um mover do Espírito Santo, a profecia. Sim ou não, gente? E é lindíssima dentro da igreja. Sim ou não? Sim. É maravilhosa, tá? Isso é por inspiração do Espírito Santo. Então, a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento é que no Novo Testamento a habitação do Espírito era principalmente funcional e temporária no Antigo Testamento, tá? Não necessariamente permanente para todos os crentes. Ou seja, o Espírito Santo vinha sobre artistas, como eu citei, vinha sobre profetas, especificamente por Deus, escolhidos por Deus, vinha sobre reis e vinha sobre sacerdotes e levitas. Não vinha sobre toda a galera. Veio sobre os juízes lá, né? Os juízes que Moisés separou, a Bíblia diz. Deus pegou uma porção de Moisés, também colocou em Josué. Então, eram pessoas específicas dentro de uma função específica. Não era todo mundo como é hoje. Hoje é diferente. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? E hoje o Espírito Santo, ele não vem esporadicamente. Ele faz habitação. A gente chama de tabernacular. Fazer do nosso coração, da nossa vida, o tabernáculo de Deus. Tá bom? Agora nós vamos para o que interessa. O principal, vamos dizer assim. A obra do Espírito Santo na vida do crente. A obra do Espírito Santo na vida do crente, tá? Então, assim, primeiro, na concepção. O Espírito Santo concebeu Jesus no ventre de Maria. O Espírito Santo participou ativamente na concepção de Cristo no ventre de Maria? Sim ou não? Sim, a Bíblia diz, Lucas 1,35. Quando o anjo vem falar, né, para Maria, ele diz, olha, o que virá de você é algo sobrenatural. O Espírito Santo virá em você. Ou seja, ele foi gerado pela semente humana de Maria, mas também por uma semente divina, algo milagroso, sobrenatural. Não teve uma conjunção carnal de José com Maria. Não, foi o próprio Deus gerando um fruto do ventre no ventre de Maria. Maria era virgem, não havia conhecido ainda José. Humanamente falando, a gente entra em parafuso, sim ou não, gente? É um mistério divino, né?
É um mistério divino. A gente não vai entender com uma mente racional o nascimento virginal de Jesus Cristo. Sim ou não, gente? Mas é a base da nossa fé, gente. Se você não acredita nisso, você perdeu um pilar essencial da fé cristã. E se falar besteira sobre isso, pode vir a falar a heresias terríveis. Tá bom? Então a gente tem que cuidar com isso. Outra coisa, fala. Alguém ia falar? Exatamente. Batismo. No batismo de Jesus, o Espírito Santo atuou ali, gente? Sim, ele veio em forma corpórea do quê? De uma pombinha, exatamente. Desceu sobre Jesus no Jordão e também o ungiu, preparou para o seu ministério público. Mateus 3,16. Tá? Então, o Espírito Santo esteve atuando na concepção de Jesus, no batismo de Jesus e no ministério de Jesus. O Espírito Santo estava presente, gente? Sim, a Bíblia fala. Jesus agiu no poder do Espírito Santo. Está lá em Lucas 4,14. Ele agia pelo poder do Espírito. Ah, mas ele já não era Deus, não era Jesus? Sim, mas como homem, assim como nós, o Espírito Santo atuou no homem Jesus também. Isso tem cada um exemplo. Exatamente, de que nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo. E por último, na ressurreição, como a gente já falou, tá? O Espírito Santo foi quem ressuscitou Jesus dentre os mortos. Romanos 8:11. Na ressurreição, o Espírito Santo participou ativamente. Quem foi que tirou Jesus lá do Hades, lá do inferno, e o levou, né? O ressuscitou dentre os mortos? O Espírito Santo. E depois ascendeu Jesus aos céus? O Espírito Santo. Tá? Então, a obra do Espírito Santo agora na salvação, gente, dos seres humanos, tá? Primeiro, como eu falei, convencendo o mundo. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16, de 8 a 11. Quem é que gera o convencimento de que eu sou pecador? O Espírito Santo. Gente, isso é uma das primeiras coisas que você tem que fazer quando você está evangelizando. Você precisa fazer a pessoa entender que ela erra, que ela falha, e só prova uma coisa: Deus está certo, todos nós somos pecadores. É claro que a gente tem que ter muito cuidado quando vai falar isso com as pessoas, né? Até para não ofendê-las e tal, mas a gente tem que falar a verdade em amor e se colocando junto com as pessoas. Olha, eu também sou pecador assim como você. Eu também preciso de Jesus assim como você precisa. E não com aquele ar de soberba, como se a gente fosse santarrões, e eles, uns pobres, coitados, condenados, estão indo para o inferno. Então a gente tem que tomar cuidado com a postura da nossa fala, quando a gente está evangelizando. Mas a gente não pode deixar de falar a verdade. Que todos nós somos pecadores. Romanos 3,23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Então, a gente precisa entender isso. O ser humano é pecador. E quem convence o ser humano do pecado é o Espírito Santo. Tá bom? Outra coisa, na regeneração, o Espírito Santo atua, gente? Sim. Sim, é claro. É o ato pela qual o Espírito nos concede uma nova vida espiritual, que é o que a gente chama de conversão, novo nascimento ou regeneração. João 3, de 5 a 8 e Tito 3, 5. João 3, de 5 a 8 e Tito 3, 5, tá bom? E no batismo do Espírito Santo? O Espírito Santo está presente? E como, né? Então, o ato de Deus unir o crente ao corpo de Cristo, a igreja, no momento da salvação, também é um batismo com o Espírito Santo. Mas também pode haver um derramar do Espírito Santo sobre a vida da pessoa. Sim ou não, gente? Sim. E às vezes dons e ministérios podem aparecer após esse evento glorioso, extraordinário. O dom de línguas, que é o mais comum. Dom de profecia, a Bíblia diz, né? Num episódio lá em Atos 19, Paulo chega, eles já tinham sido batizados pelo batismo de João. Paulo ora sobre eles e a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas e profetizaram. Olha que coisa linda.
né? Então, isso é maravilhoso. E pode despertar dons e ministérios. Pastores, mestres, apóstolos, profetas, todos os 5 ministérios também podem ser ativados no momento em que a pessoa é batizada pelo Espírito Santo. Tá bom? E tem ainda os 9 dons de poder ali, tá? Dom de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, dom de fé, operação de milagres, falar em outras línguas, todos aqueles 9 dons de poder ali, interpretação de línguas, né? E todos aqueles discernimento de espíritos, todos aqueles dons sobrenaturais podem ser derramados no ato do batismo do Espírito Santo. Bem como também podem ser ativados no ato da conversão da pessoa. Sim ou não? Sim. A pessoa se converteu hoje, já começa a profetizar. Muito raro isso, tá? Porque geralmente a pessoa não tem maturidade ainda para isso. Mas biblicamente não é impossível. Sim ou não, gente? O exemplo é Saul, né? Saul, logo que veio o Espírito Santo sobre ele, já começou a profetizar e tal. É possível, tá bom? Deus faz o que Ele quer. Vamos lá. A obra do Espírito Santo na salvação, parte 2. Continuando. É Ele quem habita em nós, a habitação. O Espírito passa a morar permanentemente na vida do crente. Sim ou não, gente? Sim. E ele só vai embora se acontecer o quê? Se blasfemar contra ele. Se a gente blasfemar contra o Espírito Santo, se a gente naufragar na fé e apostatar da presença de Deus. E o que é apostasia, gente? É uma decisão consciente de abandono da presença de Deus e de pecados contínuos na sua vida. Você deixa Deus de lado e se lambuza no pecado terrivelmente, dizendo: eu não quero mais saber de Deus, eu quero é cair na gandaia. Apostasia, naufrágio na fé. O Espírito Santo vai embora. Sim ou não? Sim. Porque você não está dando atenção para ele, está falando, entristecendo. O Espírito Santo é assim, ou você pode estar cheio do Espírito Santo, ou, intermediário aqui, você pode entristecer o Espírito Santo, ou então você, que é o naufrágio na fé, apostasia, você pode apagar o Espírito Santo. Os 3 estágios do Espírito Santo. Você pode estar cheio, você pode entristecer, e você, num estado mais absurdo e crônico, você pode apagar o Espírito Santo de Deus. Entenderam? Amém? E tem além da habitação, né, na obra do Espírito Santo na salvação, tem o selamento. Anotem aí, selamento. Efésios 1, 13 e 14. O que é isso? É o penhor, ou seja, a garantia da nossa herança eterna, quando Deus nos marca pelo seu Espírito como propriedade de Deus. Selamento, tá? Efésios 1, 13 e 14. Aqui é lindo, fala justamente disso, né? De como Deus nos sela com o Espírito Santo. Ó. Efésios 1, 13 e 14. Ele diz assim: é a garantia da nossa herança eterna, marcando-nos como propriedade de Deus. Olha o que diz aqui esse trecho, Efésios 1, 13. Em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, ou seja, a garantia, da vossa herança até o resgate de propriedade, em louvor da sua glória. Quando é que vai acontecer esse resgate da propriedade, gente? Na ressurreição. No arrebatamento da igreja. Ou ressurreição e arrebatamento. Porque a ressurreição é simultâneo ao translado, arrebatamento da igreja. Tá? Beleza, gente? Amém? Amém. E, por último, a santificação. Quem é que nos santifica? Quem é que nos separa do mundo, que nos afasta do pecado, nos tira da sujeira? É o Espírito Santo. Então, santificação é o processo contínuo
de capacitar o crente a se tornar mais parecido com Jesus. 2 Tessalonicenses 2:13 e Gálatas 5:16-25. São os frutos do Espírito Santo aqui. Processo contínuo de capacitar o crente a se tornar mais parecido com quem? Com Jesus. Não é com o líder espiritual, não é com a religião A, B, C ou D, não. É ser parecido com Jesus. 2 Tessalonicenses 2:13 e Gálatas 5:16-25. Agora nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo, tá? Os dons do Espírito Santo, ou carismata, chamado também de carismata. Definição: o que são os dons do Espírito Santo? São capacidades concedidas pelo Espírito para a edificação da igreja, gente. É para mim me achar? É para mim me aparecer? É para mostrar que eu sou bonzão? Não. É para servir os crentes, é para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Infelizmente, hoje, muitos usam seus dons, seus talentos, para aparecer, para enriquecer ilicitamente, para saquear a noiva, que é a igreja. Infelizmente. Sim ou não, gente? Tem cantores gospel, o cara cobra 30, 40 mil para ir cantar numa igreja. E se não pagar, não vai. Eu sei de pregadores que por menos de 30 mil o cara não vai pregar na tua igreja. Aí eu te pergunto, isso é correto? Não. A Bíblia diz que nós recebemos de graça e de graça nós temos que dar. É claro que não é errado um pastor, um pregador, um cantor receber uma oferta de honra num determinado local. Todo mundo que vem aqui pregar na nossa comunidade, a gente nunca deixou de dar uma oferta. Nunca deixamos de dar uma oferta. Por quê? Às vezes o cara teve despesas de viagem, o cara tem uma família, é uma maneira de a gente honrar aquela pessoa. O pastor Irã mesmo, está toda semana aqui conosco. Semana não, todo mês, né? É uma maneira de nós honrarmos ele, já que ele cuida da nossa vida, supervisiona a nossa igreja, né? Está sempre conosco aqui, participando, somando, abençoando. Como é que eu não vou honrar um cara desse? E eu sei que aquela oferta que a gente dá, que não é uma coisa, né, como esses números aí que eu falei para vocês, mas é uma oferta boa, isso faz toda a diferença no orçamento dele. Então ele sai feliz por vir servir a igreja e ser honrado pela igreja, e nós nos sentimos parte do ministério dele e com o coração feliz de que honramos um homem de Deus. Sim ou não, gente? Sim, gente. É lindíssimo isso. Isso é de Deus. Outra coisa é saquear a noiva, que é o que muitos fazem hoje, infelizmente, pregadores e cantores, que saqueiam a noiva. E se você não pagar o valor que eles pedem, eles não vêm, não fazem agenda nem nada. São movidos por dinheiro. Infelizmente. Tá? E às vezes ganham quase igual os cantores seculares, gente. Tem cantor gospel que ganha 60, 70 mil por show. Que é o que ganha um cantor secular. Né? Claro que tem uns aí, Wesley Safadão, os outros lá, Gustavo Lima, cobra muito mais, né? Mas assim, a média é isso aí. Nada contra, tá? Todo trabalhador é digno do seu salário, mas tudo com decência e moderação. Não podemos saquear a noiva. A noiva é de Cristo. Então, se você abusar da noiva de Cristo, por tabela você está abusando, você está fazendo uma afronta contra quem? Contra Jesus, contra o Senhor da noiva. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. E tem que gerar temor no nosso coração. Amém? Claro que existe um outro desequilíbrio, né? Tem gente que vai servir uma comunidade, um local. Isso já aconteceu com meus pais uma vez. Daí tiveram toda uma despesa. O pastor era um jundiá ensaboado. Fez os meus pais pagarem a passagem de ônibus. Quando chegou lá, de ônibus não, de avião, lá para Brasília.
Quando chegou lá, ele deu uma miguelada, não deu a oferta nem da despesa de volta. Meu pai teve um prejuízo de mais de R$3.000. Isso também é errado. Sim ou não? Totalmente errado. E ele cobrou a entrada das pessoas para o evento lá. Quer dizer, um pilantra, né? Safado. Pergunta se meus pais vão voltar lá. Não tem como, cara. Entendeu? E eles viviam de ofertas naquela época. Meus pais viveram 3 anos de ofertas recebidas nos trabalhos que eles faziam. Vendendo livros, né? Vendendo camisetas. E viviam disso. E aconteceu esse episódio. Tá bom? Infelizmente. Também tem esse outro lado aí de aproveitadores, que daí não são pastores, tá, gente? São saqueadores da noiva do Senhor também, que a gente está vendo hoje aí também, tá bom? Então, os dons do Espírito Santo são capacidades concedidas pelo Espírito para a edificação da igreja. Qual é o propósito dos dons do Espírito Santo? Edificar a noiva. Edificar a igreja. 1 Coríntios 12, 7 e 1 Coríntios 14, 12. 1 Coríntios 12, 7, 1 Coríntios 14, 12. E também com relação aos dons, a diversidade, ou seja, variedade. Há uma variedade de dons, mas a Bíblia diz em 1 João 12, 4 ao 11, que é o mesmo Espírito que opera em vós. Ou seja, podem ter vários dons operando na noiva, na igreja, através dos irmãos, mas um só Espírito. Se os dons são verdadeiros, se os dons são de Deus, é o mesmo Espírito Santo operando de forma diferente em diferentes pessoas, com o propósito, ou seja, com a finalidade do que, gente? Edificar o corpo de Cristo. Amém? Todos os dons bíblicos, inclusive os miraculosos, estão disponíveis hoje. Sim ou não, gente? Tem um grupo de cristãos, né, principalmente os mais de fé reformada, de fé histórica, que acreditam no cessacionismo. Eles acreditam que os dons sobrenaturais se cessaram. Não estão mais operando hoje. É só na época da igreja primitiva, com um fim específico, dentro de um propósito soberano divino. Mas hoje não. O que é um erro grotesco, tá, gente? Porque a gente vê na prática, na experiência pastoral, na experiência humana, que Deus continua operando milagres e maravilhas. Sim ou não, gente? Quem já recebeu um milagre de Deus? Todos nós. Deus continua operando. Aí é aquilo que a igreja quadrangular fala, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo. Ele não mudou. A revelação de Deus é progressiva. Sim ou não, gente? Mas o poder de Deus continua atuando. E de forma mais poderosa cada vez mais. Por quê? Porque Deus quer levantar uma geração, uma multidão de pessoas para serem salvas. E se tem uma coisa que auxilia na pregação do Evangelho, é o Evangelho de poder. Então essa mentalidade cessacionista é uma mentalidade pequena, equivocada, errada. Nós respeitamos irmãos que são assim, sim ou não, gente? Sempre a gente tem que respeitar, tá? Quem pensa diferente de nós. Mas a vida prática mostra que eles estão errados e que nós estamos certos. Amém? Então vamos lá. Continuando, o fruto do Espírito Santo. A gente daqui a pouco está terminando, tá? O fruto do Espírito Santo é resultado da santificação. E o resultado da santificação é o caráter de Cristo sendo formado no crente. Você quer saber se uma pessoa é santa? É ver as características de Jesus na vida dela. As virtudes de Jesus. O amor, a paz, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a bondade, a benignidade. Os frutos do Espírito, gente. Quanto mais fruto do Espírito as pessoas veem na nossa vida, isso significa que nós estamos num nível mais elevado do que? De santidade. Porque santidade é ter as características de Jesus na nossa vida. Você é destrambelhado, bocudo, iracundo, colérico, explosivo,
né? Mete a boca em todo mundo, dá mau testemunho lá fora, compra e não paga os outros. Isso aí não é Jesus. Passa rasteira nos outros. Olha que vergonha hoje, né? Antigamente, há uns 30 anos atrás, você falar que era crente, você tinha crédito na praça. Hoje em dia, você falar que é crente é pior do que o descrente. Aí que o cara checa o Serasa e o SPC. Já tem uma plaquinha lá, não vender. E às vezes até pastores, gente. Pastores caloteiros. Pastores caloteiros. Isso é a coisa mais horrenda e absurda que existe. Se um líder é caloteiro, como esse exemplo que eu citei lá dos meus pais, imagina o restante. Tá louco. É difícil, tá? E isso desqualifica uma pessoa para o ministério, tá? O escândalo, o mau testemunho diante das pessoas, diante da sociedade, desqualifica a pessoa cai em descrédito. A pessoa cai em descrédito. Sim ou não? Sim, sem dúvida. Tá bom? Tem que ter bom testemunho com os de dentro da igreja, mas também tem que ter ainda mais um bom testemunho com os de fora. Dá pra gente entender então, pastor, que essas pessoas não vêm do Espírito Santo, não foram formados do Espírito Santo, ou eles atravessaram o caminho e foram para outro lado por causa do dinheiro? Às vezes até tiveram o Espírito Santo, mas por não vigiarem, tropeçaram e se corromperam. Isso a gente vê muito hoje em dia. Infelizmente, materialismo, consumismo. Acabaram, exatamente, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você não vigiar, o dinheiro te faz tropeçar. E se você continua tropeçando, você caiu em corrupção e desgraça. Sim ou não? Sim, é um buraco sem fundo. Uma coisa é você ganhar dinheiro. Não é errado você ganhar dinheiro, você prosperar. Outra coisa é o dinheiro te escravizar, o dinheiro te deformar. É bem diferente, tá? Aí é Mamon reinando no seu coração, não é Jesus. Porque não vigiou, porque não cuidou, tá? A administração do dinheiro, gente, é uma das maiores provas da nossa espiritualidade. Se a gente não sabe administrar bem o dinheiro, a gente nunca vai chegar na plenitude de Deus, naquilo que Deus tem para nós. Eu não estou dizendo de dificuldades financeiras, todos nós aqui podemos ter dificuldade financeira, sim ou não, gente? Mas nós vamos procurar honrar, né? Se você está devendo para alguém, chega lá, fala, ó, eu quero te pagar, vou te pagar em 10 parcelas, honre o seu nome, honre o seu testemunho. É isso que nós estamos falando. Até porque a gente carrega o nome de Jesus. E isso é muito sério. Ai de quem vem os escândalos, diz a Bíblia Sagrada. Melhor lhe fora amarrar uma corda no pescoço junto a uma pedra de moinho e lançar-se ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Quem são os pequeninos? Não é criança. São aqueles que não têm a fé salvadora, ou aqueles que são recém-convertidos e não têm maturidade de entender um escândalo desse. É muito sério isso. Porque aquelas almas podem ir para o inferno por causa de um escândalo seu. Isso tem que gerar temor, principalmente em nós, somos líderes. Um escândalo nosso pode levar muitas pessoas a tropeçarem e irem para o inferno. E nós vamos ser responsabilizados disso. Vamos ser responsabilizados disso. Amém? Tá bom? Alguém ia falar alguma coisa? Beleza? Então vamos lá. Então, fruto do Espírito traz como resultado a santificação. Não são os dons, mas o fruto. É uma unidade, é um cacho de uvas que cresce em todos os crentes em diferentes medidas, né? Então, os dons eles vão crescendo na medida da sua fidelidade, do teu compromisso com Deus, da maneira como você se entrega à ação do Espírito Santo, os cachos vão sendo formados ali e formando um todo, que é um crente à imagem de Jesus Cristo. A lista, né? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9 frutos do Espírito. São as principais características de um crente cheio do Espírito Santo.
de um crente fiel, de um crente que vai fazer a diferença. Todas essas 9 marcas de Jesus. Tá bom? E a plenitude do Espírito Santo, gente, não é uma segunda bênção única, mas um contínuo ser cheio do Espírito Santo. Pleno significa isso, ser cheio, completo pelo Espírito Santo. A gente pode ser completo, gente? A gente pode transbordar do Espírito Santo? É claro, através dos dons, através dos ministérios, através do serviço. Então, o significado da plenitude do Espírito Santo é isso, é ser dirigido, é ser controlado pelo Espírito, Efésios 5:18. O verbo aqui está no presente contínuo, enchei-vos continuamente, enchei-vos do Espírito Santo. Vocês se lembram, né? Não vos embriagueis com vinho, aqui não está proibindo de tomar vinho, não é isso. É não se embriagar, não cair numa vida descontrolada, destrambelhada. Embriaguez é o descontrole. Vocês estão entendendo? É beber demais, é perder o controle. E assim, quando você cai na bebedice, você caiu na vida desregrada, descontrolada, desgovernada. É isso que ele está dizendo. Não viva esse tipo de vida, mas seja cheio do Espírito Santo. Ou seja, quem é cheio do Espírito Santo não vai ser descontrolado, vai ter domínio próprio, vai saber se portar em todos os ambientes. Vai saber viver uma vida que agrade o coração de Deus. Amém? Então, como é que a gente faz isso? Através da obediência, através da oração, através da meditação na palavra e através da submissão à vontade de Deus. E como resultado, nós vamos ter o poder para testemunhar. Atos 1:8. Que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins do mundo. E uma vida de santidade e de adoração. Tá? Então, concluindo tudo para a gente fechar aqui, o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa, não é força nem energia, é uma pessoa. Ele é coigual, consubstancial, coeterno, assim como o Pai e o Filho. Sim ou não? Vamos falar junto? Coigual, coeterno, consubstancial. Ou seja, a mesma substância, a mesma eternidade e a mesma igualdade. Ninguém é maior do que ninguém. Como o Pai e o Filho. A sua obra é essencial em todas as etapas da salvação. Desde a convicção do pecado até o final, a glorificação. O Espírito Santo vai estar na glorificação, gente? É claro, como foi falado, a ressurreição, o arrebatamento. Ele está sempre operando, sempre agindo. Não vai parar de operar até a consumação de todas as coisas. É o que Jesus disse. Eis que estarei convosco, através do Espírito, até a consumação dos séculos. O que é a consumação do século? É a glorificação final. Ele habita a igreja com dons e transforma o crente através dos seus frutos. E o chamado para cada crente é viver em dependência, né? E submissão constante ao Espírito Santo. Amém? Então, um resuminho bem prático. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa coigual, coeterna, consubstancial, com o Pai e o Filho. A sua obra é essencial em todas as etapas da salvação, desde a convicção do pecado até a glorificação. Ele habita a igreja, ele habilita a igreja, capacita a igreja com dons, ministérios e transforma o crente através dos frutos do Espírito Santo, o torna semelhante a Jesus, através do processo da santificação. E por último, ele chama a cada crente a viver na dependência, submissão constante ao Espírito Santo. Amém? Gostaram de estudar sobre isso? É lindo, né? É um resumo aqui, é claro, tá? Para a gente dar numa aula aí de 1 hora e pouquinho, é um resumo sobre a doutrina do Espírito Santo. Os principais assuntos, as principais ideias, os principais conceitos, para que a gente tenha uma ideia correta da pessoa
e obra do Espírito Santo. Amém? Vamos orar então? Fecha os olhinhos, coloca a mão no coração, pode ficar sentadinho. Pai, nós queremos encerrar esse momento profético, um momento de ensino, onde a Tua palavra foi ministrada aos nossos queridos irmãos. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de darmos aula sobre esse assunto, de ensinarmos sobre isso, e mais do que isso, ó Deus, desejarmos no nosso coração vivermos a vida no Espírito Santo. Não existe vida melhor do que vivermos com o Teu Espírito, que sermos governados pelo Teu Espírito, do que termos os frutos do Espírito Santo, as marcas de Cristo na nossa vida exterior e interior. Pai, que o Senhor derrame da Tua plenitude, do enchimento do Espírito Santo continuamente, porque nós devemos nos encher diariamente do Espírito Santo, através de uma vida devocional, de uma vida consagrada, uma vida santificada, de obediência e submissão ao Teu Espírito. Que as pessoas vejam cada dia mais o Espírito Santo governando e habitando nos nossos corações, e que possamos também ser instrumentos, a fim de que outras pessoas possam conhecer a Cristo, serem seladas, transformadas e receberem o selo da promessa do Espírito Santo sobre elas, em o nome de Jesus. Dá-nos uma porção gloriosa do Teu Espírito, uma unção nova, fresca, cada dia, que nunca falte vestes brancas diante do Senhor, nem o óleo fresco sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida. Em o nome de Jesus é o que nós te pedimos, abençoando os nossos irmãos, aqueles que vão nos assistir pela internet, sejam agraciados com a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, sejam salvas, restauradas, vivificadas pelo poder de Deus, e que a glória do Senhor e a presença bendita de Jesus Cristo e do seu Espírito esteja nos corações de todos aqueles que nos ouvirem. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.